Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra aqui deste meu canal. Hoje é dia 22 de abril de 2020, a cor litúrgica é a branca e estamos na segunda semana da Páscoa. Vamos diretamente para a liturgia, tá? Porque eu tô dando umas mudadinhas, né? Quem acompanha há algum tempo o meu canal tem reparado que eu às vezes costumo fazer pitacos, observações, e como a gente está vivendo esse momento de pandemia, problema do novo coronavírus, é muita coisa junto, né? Muita ansiedade e as notícias estão meio repetidas. A única coisa que a gente pode estar fazendo é estar ajudando uns aos outros, né? Sendo reflexo do reino dos céus na terra. Mesmo que seja algo pequeno, mesmo que você possa só ajudar um vizinho, né, um parente que você não conversa muito, só o ato de ligar para alguém. A única notícia que eu vou dar tem a ver com a Prefeitura de Curitiba, que isso pode também estimular outras prefeituras ou, quem sabe, organizações da sociedade civil, ONGs, associações de bairro, pastorais que nesse momento não estão podendo se encontrar. Então, a Prefeitura de Curitiba está mobilizando a sua população para quem puder doar, confeccionar e doar máscaras de pano. Por quê? Porque é necessário evitarmos de comprar as descartáveis. As descartáveis precisam ser direcionadas para os hospitais e entidades hospitalares. Até porque não tem como fazer o de pano lá, né? A taxa de infecção é muito grande dentro do ambiente hospitalar. Então, como sociedade civil e muitas cidades estão já colocando decretos para usarem máscaras, como é o caso da minha prefeitura aqui, essas máscaras serão doadas para pessoas que estão em condições assim que não tem como comprar máscara, porque tem gente que está querendo ganhar em cima, né? Não tem nada contra, mas acho que não é bem o momento, certo? Então, de repente, você tem uma camiseta lá velhinha, você pode confeccionar, dá para costurar na mão, que eu já fiz um teste. Eu tenho máquina, mas às vezes a máquina, essas máquinas caseiras, assim, as atuais principalmente, elas não têm a força para poder, elas são meio fraquinhas, sabe? Então teria que ser aquelas máquinas mais antigas de pedaleira ou máquinas industriais, né, seja de costura reta ou overlock. Logicamente devido ao tecido, o overlock é para malha. Mas, desculpa, essa questão da máscara, ela evita que a gente possa estar transmitindo alguma coisa para alguém. Por exemplo, eu estou com uma tosse alérgica, não está chovendo na minha região aqui do sul faz muito tempo, já vai partir para o segundo mês já. Chuva está indo tudo para o Nordeste, inverteu, né? Inverteu as coisas. Então, o que que acontece? Se você é líder comunitário, você conhece alguém da pastoral, tem condições, porque tecido, falar a verdade, todo mundo tem uma roupinha velha lá, uma camiseta principalmente, né? Ideal seria as camisetas. Quanto mais a trama for fechada, melhor. Você faz duplo ou triplo, né? E tem vários que eles chamam DIY, né? DY. Tem vários vídeos no YouTube de como confeccionar sua máscara. Tem de vários tipos, tá? Fazendo dobrinha, principalmente fazendo dobrinha. Ou aquele que parece um bico de pato, né? Aquele pontudinho. Não tem problema. O importante é fazer e todo mundo se proteger. A última notícia que eu vi é que parece que a cidade de Belo Horizonte entrou em estado, não sei se de calamidade pública ou de emergência mesmo, porque os números não param de crescer na capital de Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Isso é muito grave, né? Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar, não ganhar dinheiro em cima da dor alheia e, se possível, se reinventar, na medida que é possível. Mas o importante é preservar a vida sua e dos outros. Então, só lembrando, a máscara de pano não vai te prevenir contra o coronavírus, mas vai evitar que você possa passar alguma coisa para alguém, seja H1N1, seja qualquer outra coisa aí via aérea, né? Ele segura, acho que 20%, ele tem 20% de eficácia para evitarmos de ter
esse contato com as outras pessoas, tá? É uma questão empática, de empatia, tá? Vou evitar de fazer outros pitacos, porque eu tomei uma decisão, né? De novo vou falar, mas eu vou falar novamente. Quem andou reparando já percebeu que tem algum tempo eu estou colocando mais áudios, mas aí de orações. É o momento orante ou momento oracional. Às vezes eu faço uma oração espontânea no final e tudo, porque realmente estamos num momento em que é necessário, além da questão material, não ficar absorvendo muitas notícias ruins, entrar em intimidade com o Twitter ou com o Facebook. Até a questão da rede social não é preocupante. O que é preocupante é quem a gente segue, né? Quem a gente tá recebendo as notícias. Também não dá para ficar alienado, também não é bem por aí. Né? É preciso também estar acompanhando um pouco as notícias sem se fechar muito. A questão por exemplo, eu fiquei um tempo, né, devido a essa questão de até eu estar fazendo os áudios, eu até deixei de ver o Twitter, que eu gosto bastante. Twitter ele dispara várias notícias, principalmente notícias, eu acompanho jornalistas, dos dois extremos, inclusive, para saber o que está acontecendo. E nesses dias, acho que faz uns 2 ou 3 dias que eu não estava vendo as notícias. Aí hoje eu resolvi dar uma olhada e realmente tá feia a coisa só no Twitter, sabe? Então, Aí eu parei e pensei, mas eu tô absorvendo e fazendo intimidade com as notícias do Twitter, por quê, né? Porque ou é Big Brother, ou é coronavírus, ou é contra o governo, aí é radicalismo total, ou a favor do governo e aquele radicalismo total, e nada do pessoal fazer uma crítica. No final virou um balaço para tudo que é lado. Né? Então aquilo estava me deprimindo mesmo. Facebook até tenho, mas agora eu passei a selecionar melhor o que eu estou lendo. Facebook tem o formato de notícia. Instagram também tem outro formato de publicações. E assim vai, né? Fora as notícias que eu vejo. Aí eu parei de ser o urubu azedo, né? Pensei, não, chega, não vou ficar aqui dando notícia ruim. E também não vou ficar indicando ninguém. Né? Quer dizer, eu já indiquei, né? Acho que o Domingo da Misericórdia teve um canal que eu indiquei. Qualquer coisa procurem lá. Não sei porque o pessoal resolveu dar uma quantidade de views assim que geralmente não costuma acontecer no meu canal. Geralmente é 2, 3 visu, né? De repente deu um salto lá, não sei o que aconteceu. Não precisa curtir, não precisa compartilhar, gente. Não precisa, não ganho dinheiro com isso. Tá? Minha pastoral individual, ela é egoísta mesmo. Então, por ser egoísta, eu também não preciso ganhar dinheiro, obrigado, né? O importante é que vocês estejam aqui. Se tem alguém que ouve, eu agradeço bastante. Mas acompanhe também os momentos oracionais, porque lá eu faço novenas, rezo o Terço da Misericórdia, Terço Mariano e uma oração do Espírito Santo que vai se prolongar até o período de Pentecostes, que é dia 31 de maio, tá? Mas nesse momento, então, eu vou encurtar o pitacão, vai ficar um pitaquinho, né, do momento. Meu objetivo também não é fazer catequese, não tenho dom de catequista, mas talvez futuramente, por abrir mais áudios, né, por eu estar toda hora colocando algum áudio novo, talvez eu coloque alguma reflexão do Catecismo da Igreja Católica, que eu leia um parágrafo ou 2, tudo dependerá, porque eu tenho até 30, 20 minutos de tempo, então não dá para se estender muito, posso, quem sabe, né? Mas, falar a verdade, eu nunca fui muito boa de catequese, né? Porque parte também do princípio que né, no meu princípio, toda catequese tem um lado particular da pessoa. E para ser catequista, eu acho que eu penso, todo catequista não tem que colocar a pedagogia, a forma pedagógica lá. Isso ajuda, não é, veja bem, não é uma crítica assim contundente. É importante se a pessoa tem alguma formação pedagógica, porque você pode criar jogos na hora, né? Mas não podemos tirar o foco da devoção. Formar cristãos orantes, porque não adianta transformar a catequese numa sala de aula se a criança não ser também um componente importante dentro da família, como aquela pessoa que vai entrar em oração, em combate espiritual.
Desculpa, estamos em tempos que o combate espiritual tem que ser exigido até das criancinhas. Porque o que elas veem na TV, no YouTube, tá difícil, gente. E não adianta o YouTube dizer que tá cortando. Até a pesquisa do Google, você faz uma pesquisa lá da porca, como é que é? Peppa Pig. De repente, no meio lá das imagens aparece uma pornografia. E a criança vai lá e clica. Eu já fiz, é um negócio estranho, eu já fiz pesquisa no Google, nos buscadores, você faz uma pesquisa aparentemente ingênua, né? Ingênua mesmo, uma receita de bolo de fubá, do nada aparece um negócio esquisito lá. Ou começa a aparecer propagandas insinuantes de calcinha, sutiã e uns negócios estranhos. Eu, por exemplo, tenho um joguinho que começou a aparecer esse tipo de coisa. Coisa de sex shop. Que vem da China. Joguinho para criança. E por incrível que pareça, é um joguinho de cozinha que é para criança. Que eu gosto muito de fazer. E ele aparece, ele dispara uma publicidade estranha mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. E tem que orientar, tem que estar em cima, tem que olhar bem. Qualquer coisa, baixa o mesmo joguinho e vai acompanhando. É lógico que o joguinho vai entender que você é adulto, né? Mas é bom saber o que está acontecendo lá. Inclusive esse jogo, ele está parecendo um aplicativo de encontros de pessoas do mesmo sexo. E tem um vídeo meio insinuante lá. Eu já nem vejo. É que para ganhar uns diamantezinhos, uns rubizinhos, uns negócios lá para você adquirir mais... uns negócios lá, uns equipamentos mais maneiro, a gente tem que olhar por uns vídeos. E, ixi, cada coisa. E mesmo para adulto isso não é recomendável, né? Entendeu? Então, essa questão sobre a catequese, talvez eu veja isso, mas eu preciso estar mais preparado. Não posso estar fazendo qualquer coisa, né? Qualquer coisa, no momento, não é que seja qualquer coisa, mas eu rezo meu terço, né? Que é o que eu sei, certo? E sempre clamando para que o Espírito Santo venha inundar aqui a face do planeta, né? Para que tome posse de todas as coisas e nos vivifique inteiramente e integralmente, tá? Bom, então vamos para a liturgia, já falei demais por hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 28. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, os guardas estavam a postos na frente da porta, mas quando abrimos a porta não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 33 com o refrão: Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação. João 3, versículo 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus o mundo tanto amou que ele deu seu próprio Filho para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em João 3, versículos 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Nós encerramos aqui a liturgia da palavra, né? Vai ser um momento curto, mas eu vou fazer, antes de terminar aqui a liturgia, uma oração ao Espírito Santo, tá? Que é o Veni Creator Spiritus. Tradução. Venha, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criaste enche de graça infinita. Tu Paráclito é chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte, viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das forças da voz superna. O nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, de nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma ótima quarta-feira desse dia 22 de abril. Estamos terminando o mês de abril e parece que já passou um ano, né, dentro dessa pandemia. Estou em isolamento social, como todo mundo, e infelizmente eu tenho que dizer, eu estou com certo receio de sair na rua. As pessoas não estão usando máscara, sendo que existe uma determinação municipal. As pessoas estão saindo com suas famílias, estão achando que estão de férias, tá? E, lamentavelmente, né, cada um tem que ter sua consciência. Então, tenha consciência, não fique se expondo por aí. Saiba que você pode até ser vetor de coronavírus. É triste depois, né, saber que a gente, com a nossa atitude displicente, né, de não tô nem aí, acabou passando para 20 pessoas, para até mais pessoas, e dentro desse círculo alguém morreu. Você não vai saber agora, eu também não, mas nós, quando formos lá, quando morrermos e passarmos pelo juízo particular e juízo final, vai estar lá. E vai dizer, ó, você não acompanhou lá as determinações lá do que a prefeitura pediu, do que o governo pediu, do que a própria consciência também está pedindo e gritando, e você deu vazão aos seus desejos de querer sair, de fazer contato social. Aí, ó, uma pessoa faleceu e não precisava. Eu tenho que pegar no pé também, né, gente? Sabe? Não é assim que a coisa funciona. Não precisa ter medo também. Eu tô com medo, mas é uma questão particular minha, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Você tem que ir em horários alternativos, tem que ter respeito pelo próximo. E é fazer as coisas e voltar correndo para casa. Não dá para ficar batendo perninha, né? Então tenha consciência das coisas. Para finalizar, eu me lembrei que o padre Paulo Ricardo tá numa agonia, gente. Parece que ele anda ouvindo na diocese dele lá, pessoas dizendo que podem fazer a comunhão espiritual como se fosse comunhão sacramental. Cuidado! Então, se você não está sabendo o que está acontecendo, acompanhe as redes sociais do padre Paulo Ricardo para ver as angústias que ele está passando nesse momento como padre. E, inclusive, isso foi reflexão do Papa Francisco, acho que essa semana ou semana passada,
lá numa das homilias da Casa Marta, Santa Marta, desculpa, Casa Santa Marta, né? E porque não é assim. Num momento de emergência, nós fazemos comunhão espiritual como forma de aumentar o mistério da nossa fé. Aumentar a nossa fé, acreditarmos, termos confiança em Deus, né? Que pode as coisas ser transformadas, não sei se vai ser voltado ao normal, a nossa rotina, mas que isso nos fortaleça. Que a falta das coisas, de tudo, quando falo das coisas é tudo, trabalho, falta de contato social, tudo, isso nos fortaleça como pessoas e como cristãos católicos na nossa fé, que é o lado sobrenatural que Deus nos age, né, pela nossa fé. Só que parece que as pessoas estão criando a teologia da própria cabeça em cima de tudo isso. E não é, gente. É sacramento. Você precisa estar presente. Num momento, precisamos fazer a reflexão de que estamos vivendo um momento em que é como se fôssemos os proto-cristãos, os cristãos perseguidos, os cristãos nas catacumbas. É um momento emergencial em que colocamos em risco a nossa própria vida em nome de Cristo, mas estamos firmes aqui e um dia reuniremos. Porque senão esses mártires proto-cristãos não tem nenhum sentido eles terem morrido nas arenas romanas, serem apedrejados pelas pessoas na rua. Que isso, gente? Para de falar besteira. Certo? Então, isso é para a gente aprender a dar valor aos sacramentos. Que quando a gente for fazer a confissão e participar da comunhão, a gente tenha uma contrição boa. Arrependimento, conversão, sabe? De fato. E não ficar de bobeira. Certo? Gente, eu não sei o que vai vir depois. Se por causa de um vírus dessa magnitude, centenas de pessoas morrendo, e essas notícias eu não estou gostando, dizendo que não, diminuiu o número de pessoas mortas na Itália. Foi para quanto? 400, 500 pessoas. Gente, mas são centenas de pessoas ainda por dia. A gente não é estatística. Mas também a gente não pode ficar brincando com essas coisas dos sacramentos. Eu fiquei até sentida, eu fiquei com vergonha alheia do padre Paulo Ricardo. Eu não acredito que tem gente falando isso. O pessoal está pervertendo as situações. Por quê? Porque lá pra frente, quando a coisa voltar supostamente ao normal, a pessoa não vai na missa. Ele vai dizer que não, eu vou fazer comunhão espiritual porque tem validade. Veja bem, nesse momento é o que podemos fazer. Mas depois, né? Por favor. Ninguém tá aqui de cadeira de roda, impossibilitado na cama. Tem gente que tá dando uma de preguiçoso, tá? Pronto, falei. Tenha um ótimo dia, uma tarde, uma noite, né? Não sei que hora que você vai ouvir, ou quando que você vai ouvir esse áudio, mas fique em paz, na medida do possível, né? Mas a paz de Jesus Cristo é o que nos concede a paz. Fiquem bem.